quadro Examinai. Vamos falar acerca da origem da filosofia e também um pouco de lógica. A filosofia surge na Grécia Antiga por volta de 2500 anos, a partir do sexto século antes de Cristo, 600 anos, portanto, pois é a partir daí que surgem os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Aliás, Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreve sobre Sócrates é Platão e também um pouco Aristóteles. A filosofia como exercício, eu falei de arte no sentido de exercício, de prática, de filosofar, surge, portanto, dos gregos. E o que vem a ser filosofar? Filosofar é exatamente a busca de uma explicação do sentido da vida ou das coisas. Aí você pergunta, de onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Quem eu sou? Essas perguntas clássicas. A filosofia é exatamente a ciência que busca, de algum modo, responder essas perguntas, ou pelo menos cada vez mais perquirir, buscar, indagar, duvidar. Filosofia que, de acordo com a etimologia, que é o estudo da origem das palavras, quer dizer, vindo obviamente do grego, a palavra filo e a outra sofia, formando filosofia, filo, amor ou amizade, sofia, conhecimento, sabedoria. Portanto, filosofia, numa definição simples, seria amor à sabedoria, ou amor ou amizade pelo saber, ou ainda amor, respeito por esse saber. Frases como penso, logo existo, quem você lembra? René Descartes. Conheça a ti mesmo, só sei que nada sei. Frases de Sócrates. Essas frases demonstram que esses filósofos realmente pensaram, filosofaram, puderam então assim concluir e deixar a sua sentença, a sua frase. Então, portanto, a filosofia ela advém do mundo grego. A origem etimológica dela é amor, respeito ao saber, ao conhecimento, e ela surge no nosso convívio, no nosso dia a dia, quando nós começamos a indagar, a perguntar, a se auto-perguntar também. E isso culmina exatamente em buscar essas respostas. Seria o espanto quando uma criança, por exemplo, começa a se espantar. Ah, mãe, por que isso? Da onde que eu vim, mãe? Onde que eu vim, pai? É aquele espanto, aquela vontade de querer obter resposta de algo que lhe causou espanto pelo fato de você não saber o porquê daquilo, onde veio, como surgiu. Então, todos nós podemos ser filósofos, não só os gregos que foram, os pré-socráticos antes, mas todos, desde o mais simples ao mais erudito, desde que comece a pensar, a indagar, a procurar respostas para aquilo que ele não tem. Uma coisa que você tem que lembrar e ter em mente também é que, como você é efêmero, é passageiro, nessa vida você não tem como suprir todas as suas necessidades, entre aspas, preencher todas as lacunas, ter resposta para todas as suas indagações. E também você não é o dono da verdade, até porque ela, segundo muitos filósofos,
O conhecimento é uma fonte inesgotável que você vai, de fato, sair dessa vida e não vai ter aprendido praticamente nada, porque é um processo de evolução. A cada dia você aprende um pouco mais, mas aquele pouco mais que você aprende já não é tão suficiente para o amanhã, e assim vai. Não tem como você saber tudo. No entanto, é interessante nós procurarmos saber das coisas. Então, é a partir daí que surge a filosofia. A filosofia está ligada com a razão, com o raciocinar, com um pensar sem emoção, sem um pathos do grego. Está associada com a desmistificação dos mitos, porque aí entra uma outra vertente que busca também, de algum modo, dar respostas a essas indagações inerentes à nossa condição humana, de onde viemos, para onde vamos, né? Essas perguntas clássicas, que é a mitologia. A mitologia está ligada à imaginação, ao criar possibilidades, às crendices populares. Não tem como provar. Seria o lado mais emocional, não racional. Seria a crença em deuses, em divindades, e tentando responder essas perguntas exatamente nos deuses, nas divindades, nos mitos. A palavra mito quer dizer mentira, falsidade, né? Mas não necessariamente, mas sim uma imaginação. Como não tem como, perdoa a redundância, comprovar, aquilo fica como um mito. Tem coisas que nós não temos como comprovar. Você comprova, por exemplo, a existência de Deus? Não. E você comprova a não existência dele? Também não. Por isso que muitos consideram Deus um mito, ou os deuses um mito. Não necessariamente quer dizer que Deus não existe, porque é mentira. Não. Porque é uma imaginação. E aí depende da fé. Quem tem fé acredita, crê que ele existe. Quem não tem, não crê. E também tem essa diferença, né, de fé, de mitologia, que também são diferentes. Então veja, a mitologia, que pode estar ligada à religião, às divindades, os deuses, também busca responder essas perguntas. E eu diria até que, se for considerar a mitologia com a religião, ou com a divindade, daria exatamente a resposta que nós precisamos. Terminaria em tudo. Já a filosofia é diferente, porque é a fábrica de questionar. Ela nunca vai cessar. Ela nunca vai se acomodar com uma resposta. Na religião você encontra, não, de onde que eu vim? Eu vim de Deus. O que você faz aqui? Não, eu faço a vontade de Deus. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. E para onde eu vou? Eu vou para o lugar onde está Deus. Vou para os céus, paraíso. Então é uma resposta clara, evidente e absoluta. Já a filosofia não trabalha com isso. A filosofia trabalha exatamente com o mudar, com o perquerir, com o buscar exatamente se aquilo que outrora é uma verdade, continua a ser essa verdade, se não tem alguma brecha para ser refutada. Então, recapitulando, a filosofia nasce, portanto, desse espanto que todos temos quando já estamos na vida assim consciente, porque já tem de criança, né, na nossa própria infância nós temos essas questões, dilemas, levantamos essas indagações, temos essas encrencas existenciais. É a partir desse espanto que se desperta a filosofia, que ela advém, que é exatamente essa vontade que nós temos, essa sede, essa avidez por buscar exatamente resposta para as coisas, para o mundo. E a mitologia, fazendo o lado reverso, o contrário, ela busca explicar, mas com uma resposta jamais concreta, absoluta, não como a filosofia. Ela é algo mais fantasioso,
com a ajuda, obviamente, como já disse, dos deuses, das divindades, de algo sobrenatural ou metafísico. E a filosofia ela nasce na Grécia, onde os gregos, os filósofos, já não aguentando mais escutar as divindades, os mitos, as epopeias existentes na sua civilização, né, ou de outros povos, começam a questionar. Mas como nós viemos de Deus se não tem como explicar que Deus existe? Né? E aí vai. Exatamente por conta do porquê, da indagação. Então, fique claro que a filosofia ela nunca vai ter uma resposta absoluta, verdadeira, por total. Ela sempre vai estar indagando. E o sujeito que é filósofo, ele vai ser amigo do saber e não dono da sabedoria por completo, porque não existe, como já falei. Então, o ser filósofo é refletir, é ser curioso, é ser questionador, é ser radical, mas não radical como o termo que nós conhecemos, até pelo senso comum, que diz, o sujeito é radical, o sujeito é severo, o sujeito é arrogante. Não é, mas sim de acordo com a origem etimológica dessa palavra, né? Que quer dizer até a raiz. Quer dizer, você vai continuar questionando até não dar mais, até chegar, na realidade vai dar no mesmo, vai chegar em Deus, né? E aí vai criar ou um Deus para si, ou se auto-enganar de alguma outra forma, porque no fundo vai dar no mesmo, vai se voltar ou para a mitologia, ou para a religião, ou para as divindades, não tem como fugir disso, né? Mas é questionar, ser radical até as raízes, até o fundo das coisas. E muitos até pensam que filosofar, ou ser um filósofo, ou ter filosofia é um mal, não necessariamente. E até confundem, não, os filósofos são tudo meio maluco, meio doido, ou são ateus, e aí tem a associação do ateísmo com coisas maléficas, ou com sujeitos que são perversos. Não é bem assim, porque não podemos generalizar e existe várias formas de nós definirmos o caráter da pessoa, e não é por conta da sua crença. Aliás, o caráter dela passa disso, vai além disso, porque eu posso ser crente ou cristão e não praticar as obras honestas que são mandamentos de Cristo. Do mesmo modo, eu posso ser ateu, sem crença, ou agnóstico, né? Que fica ali no meio termo, que não crê que Deus existe, mas talvez crê que existe uma possibilidade que haja uma força maior que controla todo o universo, ou que eu não tenho como comprovar que Deus não existe, mas também não tenho como comprovar que ele não existe, então eu fico aqui, no meio termo. Eu não pratico nenhuma religiosidade, nenhum rito, nenhuma ritualística, eu não frequento templos, eu não sigo dogmas, mas eu tenho assim mais ou menos alguma crença. Na realidade não existe ateus, porque alguma crença ele tem. Então, eu posso ser ateu, mas eu posso fazer obras boas. Eu só não tenho a fé. E isso é secundário. Muitas pessoas, claro, sem o devido conhecimento, por isso, tá achando, o sujeito que é um estudioso, que é filósofo, é um sujeito perverso, está ligado até com o maligno, né? Com o diabo e tal. E não é bem assim. Se nós formos considerar o próprio Cristo, muitos até consideram como um dos maiores filósofos. E outros até não consideram os ensinos de Cristo, dizendo que são antigos, que Jesus era um mito. Se é para considerar Jesus um mito, então nós temos que considerar Sócrates, Platão, Aristóteles, que são antes de Cristo, 600 anos antes dele. A filosofia, na realidade, já existiu há muito tempo, já desde o início do mundo, né? Os filósofos, de fato, 600, 700 anos, nasceram na Grécia, antes de Cristo. Tá? Existiam os pré-socráticos. Vamos falar de lógica. A lógica, ela advém da filosofia, porque ela é uma disciplina, ela deriva do estudo da filosofia, ou da filosofia em si, que estuda as regras do raciocínio e do discurso.
Então a lógica, ela é uma disciplina, se você obviamente for fazer o curso de Direito, cursar Direito, ter formação acadêmica, aliás, em Direito, não, perdão, em Filosofia, você vai estudar a lógica como uma cátedra, como uma cadeira, como uma disciplina. Que estuda então as regras desse raciocínio, colocando o raciocínio ou deixando ele estruturado. E o discurso, a fala. E a partir da lógica nós temos o silogismo, que são dois pensamentos, ou dois juízos, juízo, melhor dizendo, de valor, e que a partir de então você tira a conclusão, pode ser duas afirmativas também. Então, o silogismo seria o tipo de raciocínio estudado pela lógica. Lógica, silogismo e filosofia, mais em cima. Um vai derivando do outro. Os silogismos são compostos de 3 afirmações, ou de 3 formatos. O primeiro seria a primeira afirmativa, ou a primeira premissa, sempre um juízo sobre algum determinado fato. A segunda afirmação, que seria a segunda premissa, um segundo juízo, obviamente. E desses 2 juízos se formam uma terceira afirmativa, que seria exatamente a conclusão. E essas regras de lógicas foram criadas por Aristóteles no século IV a.C., 400 anos antes de Cristo. Esses raciocínios dão da seguinte maneira, o silogismo. Por exemplo, todos os cachorros morrem. É a primeira afirmativa, a primeira premissa. A segunda, eu tenho um cachorro que se chama Rinte. É a segunda afirmativa, ou a segunda premissa. A conclusão, a terceira afirmativa é o quê? Se todos os cachorros morrem, eu tenho um cachorro que se chama Rinte, obviamente que o meu cachorro, logo meu cachorro é mortal. Se todos os cachorros são mortais, eu tenho um cachorro que é chamado de Rinte, logo o Rinte, meu cachorro, é mortal. E é de fato, ocorreu, já faleceu no ano passado, meu cachorro. Então é um exemplo. E é uma afirmativa, obviamente, que verdadeira. Agora existem afirmativas que não são verdadeiras. E que aí seriam chamadas não de silogismo, mas de um outro nome, teria uma outra nomenclatura. Por exemplo, seguindo o sistema do silogismo. Poderia ser até um silogismo, mas silogismo falso, não verdadeiro. E tendo uma outra nomenclatura que já eu falo. Por exemplo, se gastam, ou a gente gasta milhões para recuperar o meio ambiente. Essa é a primeira afirmativa. A segunda, o meio ambiente fora recuperado. Logo, a conclusão é que se gastaram milhões para a recuperação desse meio ambiente. Parece verdadeira essa afirmativa, essa conclusão, né? No entanto, não é. Porque se você for questionar, você vai perceber que o meio ambiente não necessariamente precisa de recursos financeiros para que ele seja limpo, para que ele seja recuperado. Não precisa, mas sim de medidas que partem de nós mesmos. Com educação, conscientização, com a prática principalmente, né? Que é fazendo a coleta seletiva, colocando o lixo no lixo, que é evitando as queimadas, preservando as árvores, ou seja, fazendo o replantio delas, não jogando lixos, jogando lixo no lixo, mas jogando em rios, em represas, esses exemplos. Então, nós podemos afirmar que esse silogismo necessariamente não é um silogismo verdadeiro, e sim falso. E a partir de então, esse silogismo, essa estrutura lógica, é chamada de falácia, porque é uma armadilha lógica. Veja que a palavra falácia, que muito é associada, comumente associada à mentira,
Na realidade, ela trata-se do conhecimento ou da estrutura lógica, porque há uma diferença de mentira e de falácia. Porque a mentira ela está ligada muito à questão moral. Geralmente, quem mente, mente sabendo que mente, porque quer enganar, quer ludibriar, enriquecer, levar vantagem em tudo. É a lei de Gerson. Ele está consciente que ele está mentindo. Por exemplo, eu tenho uma empresa de vender calçados. O preço do calçado é para vender R$ 40. Eu vendo por 80, isso seria não o gravante, mas não seria tão grave, mas o agravante é que aquele calçado, na realidade, não é original, está com alguma falha, e eu vendo como se ele fosse original, não tivesse nenhuma falha, e por esse preço acima da tabela. Então eu estou mentindo, é um exemplo de mentira consciente, diferente da falácia, que o sujeito é levado ao raciocínio equivocado. Ele parte de uma premissa, com outra premissa, então tem uma conclusiva errada, como essa que eu falei do meio ambiente. Seria a inexperiência do pensar ou a inexperiência de lidar com determinadas situações. É por conta da inexperiência, da ignorância, da ingenuidade, que o sujeito acaba errando, ou até mesmo, entre aspas, enganando alguém. Não que ele tinha a intenção, não. Ele se equivocou mesmo, diferente do mentiroso. Então, há essa diferença de falácia para mentira. Então, para encerrar, então a lógica ela está ligada exatamente à filosofia. E essa lógica que está ligada à filosofia advém, a partir dela advém, né, o silogismo, que é os dois pensamentos, as duas afirmativas que produzem uma conclusão. Desse silogismo surgem variados tipos de raciocínio. E esses raciocínios podem ser positivos, podem ser corretos, verdadeiros ou não. Quando não é, se torna uma falácia. Ok? Foi o que nós falamos há pouco. Ou se torna um argumento falacioso. E há diferença de falácia com mentira, porque falácia é um argumento com erro lógico. Está ligado à lógica, está ligado ao estudo das regras. Quer dizer, o sujeito não tem a sapiência, o conhecimento, melhor dizendo, daquelas regras, e por isso ele erra. Diferente daquele que sabe as regras e faz de tudo para não cumpri-las para seu benefício. Seria o mentiroso. Olha que interessante. E assim, nós falamos um pouquinho, né, de filosofia, da origem da filosofia e também da lógica, disciplina que advém da filosofia. Na próxima edição aqui do Examinando, nós vamos falar de valores e outras coisas mais muito interessantes de cunho filosófico. Eu adoro muito filosofia e pretendo trazer aqui uma série de assuntos, temáticas envolvendo justamente a filosofia. Abraços e até a próxima.